Nós chamamos agora, então, a engenheira em segurança do trabalho, formada em Direito, assessora da CNTA, acompanhou todos os trabalhos lá da NR em Brasília, a doutora Maria Lídia Vicente. Por favor, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Boa tarde. Uma parte do pessoal eu já conheço, outros eu conheci nas reuniões em Brasília, São Paulo, na elaboração da NR. E o que nós temos que encarar agora é o desafio da implantação e da aplicação da NR 36 e qual que vai ser o papel dos sindicatos agora. Agora o pessoal pensa assim, agora a NR está pronta, está tudo maravilhoso. Não, agora que os nossos problemas começaram. Então, o que nós temos daqui para frente é muito trabalho. E eu selecionei, até peguei aqui na internet, vamos, algumas fotos, e vocês vão ver as características aqui nessas fotos. Todo mundo em pé, tem alguém sentado? Qualquer que seja o local de trabalho, olha, nunca foi projetado posto de trabalho, e isso de quantos anos? Ó, tudo em pé. Então, precisou o pessoal ficar doente, precisou a gente estar com esse quadro de pessoas doentes, jovens, onerando a Previdência Social, a sociedade inteira pagando esse ônus através da Previdência Social, para a gente começar a mudar isso. Agora, as dificuldades que nós estamos enfrentando, nós enfrentamos muitas até chegar na publicação dessa NR. Como foi dito pela doutora Maria Mucilo, a questão do treinamento em 4 horas, o admissional. Até comentei com o Modelski, que nós queríamos, pelo menos, no treinamento admissional, as 8 horas que já tem a construção civil, a NR18. E nós não conseguimos, foi um inferno. E como a gente estava no momento político complicado, que se não tivesse consenso da norma, não ia ter norma nenhuma, que era essa ameaça constante que nós sofríamos, os representantes do Ministério do Trabalho, com a troca de ministro, troca de secretária de inspeção do trabalho, era um momento muito difícil. Então, num primeiro momento, ficou às 4 horas, a reciclagem de 2 horas, mas nós temos também uma comissão que vai acompanhar a implantação dessa norma, porque ela não termina aqui. Nós agora vamos ver essa implementação e ver se ela é suficiente. Nós vamos precisar analisar os resultados que virão, porque pode ser que a gente precise ampliar o número de pausas, a gente vai precisar muito mudar a organização de trabalho, que é uma área que os representantes patronais não deixam a gente estar interferindo muito. Então, nós ainda estamos num processo. E esse processo não vai ser fácil e não vai ser longo. Aqui tem uma parte que vai ser muito repetitiva, que é com relação às dificuldades. Eu consultei as empresas através do SESMIT das empresas. Então, conversei com técnicos de segurança, engenheiros de segurança, de 3 frigoríficos de porte médio da região de Presidente Prudente. Um na cidade de Prudente e 2 em cidades ali vizinhas. Então, frigoríficos com faixa de trabalhadores de 300 a 600 trabalhadores. E a primeira dificuldade que o pessoal técnico apresentou foi a questão dos assentos. Eles estão dando 1000 desculpas e toda a preocupação é com a estrutura física da empresa. Então, empresas que até já aplicaram alguma coisa porque tinham espaço. Não um espaço assim até para crescer em termos de produção, e eles agora estão usando esse espaço para colocar os assentos. Outras não têm, porque são empresas que vêm de anos e anos se adaptando, fazendo um puxadinho e ampliando já de uma forma muito precária, sem consultar as áreas de projeto, engenharia. O pessoal vai crescendo do jeito que tem que fazer. E depois vamos ver.
Então, essas estão tendo muita dificuldade. E eles colocam assim, ó, que tem risco de queda. O pessoal da Inspeção Federal, eles colocam esse pessoal como toda desculpa para não resolver nada. E o pessoal também do Ministério da Agricultura participou com a gente, né, Modelski, da elaboração da NR. Uma participação que foi bem no começo, depois também não foram mais. E eles alegam tudo isso, a questão da contaminação dos produtos, se o pessoal vai fazer, se coloca o banco do lado externo, na hora de voltar, tem que estar trocando roupa, tem que estar higienizando tudo, então eles só colocam dificuldades. Desses 3 frigoríficos, é bom ressaltar que o que está mais avançado na questão é um deles que já tem uma atuação do Ministério Público do Trabalho, no tempo que eu ainda era fiscal da Vigilância Sanitária, que fiz as fiscalizações junto com a doutora Ana Irano. Então, é o que está mais adiantado em termos de pausas, em termos de controle, e faz o controle das pausas através de planilhas. Então, eles reclamam de tudo aqui, a gente vai conversar depois. Até a questão de aumentar o nível de ruído, eles colocam que vai ter banco individual que vai cair, vai aumentar o barulho, vai... Tudo é difícil. Então, 2 com muita dificuldade e um terceiro que, como está com a faca no pescoço, que tem milhões em jogo de ação civil pública, esse está dando um jeito. Mas será que sempre a gente vai depender do Ministério Público do Trabalho para resolver tudo? Então, a gente vai partir disso. Aqui tem uma foto que está no livro do Moacir José Serighelli, que era o representante patronal, e os exemplos de cadeiras para o pessoal começar a trabalhar sentados naquelas linhas de produção. Então, alternativas tem. Outra dificuldade que eles colocam é com relação aos pisos serem antiderrapantes, eles falam que não dá para fazer essa ligação, piso antiderrapante e a questão higiênica, que vai ficar resíduo, vai ficar como se a carne, né, fosse contaminar, sim. O que vai precisar, sim, é manter o padrão de limpeza, de higienização. Aí eles colocam o quê? Que eles dão botas de borracha também novinhas sempre, para ter as ranhuras, para o pessoal não escorregar, mas isso também não é uma realidade constante. Bom, continuam alegando o problema do serviço da Inspeção Federal e a questão do material, que o pessoal está no ambiente frio, gelado, e o assento não pode ser gelado. Então, essa foi outra discussão durante a NR, porque se for estofado vai ter problema de contaminação. A empresa que está com a faca no pescoço com a ação civil pública de milhões, ela já disse que, em último caso, ela vai fornecer as calças, as vestimentas de trabalho com forro. Mas alguma situação vai começar a surgir. Se vai ser viável ou não, isso nós vamos ter que acompanhar. A questão do ruído também, que foi colocada pela professora Maria Mucilo, a questão de, até então, nos frigoríficos, toda medida de proteção do trabalhador era só feita através de equipamento de proteção individual. Nunca se pensou em proteção coletiva, isso era muito minimizado. Então, hoje não, tem uma hierarquia que já tinha na NR6, mas que não era aplicada. Então, essa importância da gente estar também reforçando esses pontos. Então, nós temos que ter medidas coletivas, técnicas, administrativas e organizacionais para alterar esse local de trabalho. Aí eles alegam o seguinte: eu não tenho como fazer rodízio entre os trabalhadores, que dependendo do local, eu vou ter que trocar de roupa, higienizar o pessoal. E outras vezes também, esse rodízio não vai adiantar de nada, porque ele vai colocar
vai trocar 6 por meia dúzia, ele vai para outra atividade que vai também ter movimento repetitivo dos mesmos grupos musculares. Então, a análise ergonômica é importante nisso. Outra coisa que nós tivemos de dificuldade na elaboração da NR é que eles sempre falavam que já tinha uma análise ergonômica e que a análise ergonômica que tinha que definir tudo. E o posicionamento foi qual? A NR17, a análise ergonômica, que a primeira intenção do Ministério do Trabalho, quando ela foi publicada, era qual? Não engessar todos os setores, mas não teve saída. Nós tivemos que estabelecer um limite mínimo, porque senão não íamos nem ter pausas. E não íamos ter como fiscalizar tantas empresas e tantos relatórios ergonômicos que nem pausas citam. E quando estabelecem rodízios, não estabelecem onde que ele é possível. Então, chega de coisa só no papel. Bom, eles colocam aqui também essas dificuldades dessa troca e que a solução vai continuar, que enquanto não mudar a NR6, eles vão insistir no uso de EPI e o controle médico através de audiometrias. E outra dificuldade, os locais para pausa fora dos locais de trabalho. O que a gente pretende com isso é o quê? Quando a gente vê aquelas primeiras fotos, o trabalhador fica num ambiente que ele não tem uma vista do ambiente externo. Ele não sabe se está chovendo, se está frio, se está calor. Ele não pode conversar com os outros trabalhadores porque ele é punido, que atrapalha a produção. Então, é um trabalho extremamente alienante de qualquer contato social e ambiental, e isso que provoca aquelas doenças também emocionais. A questão do estresse, a pressão de trabalho e o assédio moral. Essa norma, no item que fala que a empresa tem que capacitar, inclusive os encarregados, para tratar os trabalhadores com respeito, o pessoal que estava lá dizia que aquilo era um absurdo. Por quê? Não vivenciam a realidade do que os trabalhadores sofrem por assédio moral e, muitas vezes, sexual. Então, isso ainda existe em vários locais do Brasil. E, de novo, eles apresentam essa dificuldade e colocam que, como a empresa foi adaptada, se ampliar mais uma área, eles vão perder a área de circulação, de embarque, de caminhões. Então, é hora deles começarem a investir num outro local, num outro parque industrial, mas estabelecer uma mudança. E eles não querem ceder em nada. As dificuldades dos trabalhadores... As dificuldades que os trabalhadores enfrentam são outras. O que eu fiz? Por isso que aumentou aqui. Bom, a primeira dificuldade nesse levantamento, em conversa com os trabalhadores nos intervalos de almoço, que o pessoal não tem o conhecimento da NR36. Então, o que nós descobrimos? Que nós precisamos capacitá-los de uma forma que eles vejam as situações do local de trabalho e como deve ser feito corretamente. Para, a partir do momento que eles se apropriarem da NR36, ela não vai ser só uma lei que não entrou em vigor. Eles vão ter que ter o conhecimento dessa lei, saber aplicar e saber transmitir para os outros colegas. Então, aí sim. Aí, nós precisamos também divulgar esse trabalho através dos Serestes, que tem uma região, uma atuação regional. Então, juntar vários municípios, vários órgãos para somar. Nós não temos mais que brigar a CUT com a Força, com a UGT, com a Central. Chegou o momento de todo mundo se juntar para somar.
Um sozinho não dá conta. Essa discussão que existe de competência entre os órgãos públicos, isso não tem mais razão de existir. E nós precisamos se juntar. Eu estava comentando com o pessoal que tem atribuições que a Vigilância Sanitária Municipal faz, que ela tem que fazer, ela tem que ir lá fiscalizar a padaria, questão de higiene, como é feito o pão, como é feito o doce. Por que que quando esse pessoal vai lá, ele também não tem a visão de já verificar proteção de máquinas, exposição a calor, exposição à poeira de farinha e uma série de outros riscos ali ligados à área de segurança e saúde?